Seja bem-vindo a mais uma edição do The Network. Eu sou Chris Burns. Dentro de instantes vamos entrar em contacto com alguns protagonistas da atualidade para ir ao fundo de uma questão, mas os convidados têm apenas 25 segundos de resposta. Vejamos o assunto em destaque. Na primeira volta das eleições presidenciais, os franceses exprimiram-se com uma mistura de votos de compromisso, votos úteis e votos de protesto. De acordo com as sondagens, François Hollande deverá vencer na segunda volta. Os eleitores, que nas últimas presidenciais aprovaram o projeto de mudança de Nicolas Sarkozy, viraram-lhe as costas. Muitos voltaram-se para outros candidatos, líderes que terão um papel-chave no desfecho do resultado da segunda volta. Quais são as mensagens dos eleitores? Como tentarão ganhar os candidatos? A economia debate-se com o desemprego crescente, as deslocalizações e com problemas nas exportações. A segurança e a imigração preocupam muitos franceses que acabaram por ser seduzidos pelo discurso da extrema-direita. Como é que os candidatos vão conduzir a política energética e do ambiente num país que produz até 80% de eletricidade graças ao nuclear? Presentes nesta emissão do The Network, a partir do Parlamento Europeu, Frédéric Simon, correspondente do France 24 em Bruxelas, também Aurélien Renard, diretor de marketing no Centro de Sondagens Gallup Europe, e a partir de Paris, Stefan Simons, correspondente do Spiegel Online. Obrigado a todos. Uma pergunta para os três, começando por Frédéric Simon. O que vão fazer os eleitores de Marine Le Pen? É o dilema de Sarkozy, e para Hollande o voto dos verdes e da frente de esquerda parece ser um dado adquirido, mas não é um voto do centro. Frédéric. Justamente os que votaram Marine Le Pen na primeira volta vão ter uma tendência natural para votar em Sarkozy, ainda que Le Pen não se tenha posicionado diretamente. Deverá ser a tendência natural. Para os do centro, pelo que percebi, o eleitorado de François Bayrou está dividido em três grupos. Os que vão votar em Sarkozy, os que vão votar em Hollande e os que se vão abster. Desta forma, as oportunidades estão muito divididas. Aurélien trabalha com sondagens. O que tem a dizer? Se desta vez, comparativamente a 2007, os trabalhadores e os funcionários decidiram em grande parte votar Marine Le Pen, de acordo com as projeções, será interessante acompanhar a transferência de votos. Ok, Aurélien. Stefan está em Paris. O que é que pode acontecer na segunda volta? Como disse o Frédéric, a questão é saber qual o rumo do eleitorado de Marine Le Pen na segunda volta. Segui Nicolas Sarkozy na periferia de Paris e constatamos que se empenhou a fundo na mensagem que dirige essa franja do eleitorado. Uma mensagem para a segunda volta, rotundamente à direita. Este escrutínio não se vai decidir em função da diferença de estilo, de personalidade? Seguramente, Nicolas Sarkozy disse-o. Trata-se do projeto por um lado e da personalidade pelo outro. Projeto e candidato, ou personalidade, são dois pontos-chave. Não é bom para Sarkozy porque, com o passado, o balanço não é o que tem de melhor. Aurélien, de acordo com o que analisou nas sondagens, de acordo com as estatísticas, trata-se mais de uma escolha de personalidade ou de uma escolha política? É uma boa pergunta. O que percebemos é que os franceses têm mais uma imagem, digamos, não muito negativa do governo. O problema é a personalidade de Sarkozy. É um problema no próprio terreno. Parece que será o principal obstáculo para a reeleição de Sarkozy. Il semblerait qu'effectivement, ça soit le premier problème de Nicolas Sarkozy pour sa réélection. Frédéric, com François Hollande, o eixo franco-alemão estará em perigo e o próprio funcionamento da União Europeia? O que é certo é que Angela Merkel terá mais dificuldades em manobrar François Hollande do que Nicolas Sarkozy, que estava de acordo, nomeadamente, no que diz respeito ao tratado sobre a disciplina orçamental. François Hollande pediu para renegociar este contrato, para adicionar elementos sobre o crescimento, por isso será um pouco mais difícil de manobrar. Mas não antevejo uma grande inquietação por parte de Berlim. Não se sentem intimidados por François Hollande. Stefan, o que tem a dizer? Estou de acordo com Frédéric Simon. No momento em que François Hollande levantou o problema do crescimento,
de renegociar o tratado, surgiram tensões. Mas depois Bruxelas mudou em relação a esta matéria. E apesar de Angela Merkel ter dito que apoiava Nicolas Sarkozy, disse também que o eixo franco-alemão não será lesado com uma vitória de Hollande. Ok, Frédéric. Em matéria de energia, François Hollande quer mais energias renováveis, mas como fazê-lo? Essa questão tem de ser colocada ao próprio François Hollande, mas o que é evidente é que adotou a linha do programa dos Verdes. Antes das eleições, aliaram-se aos socialistas para abandonar progressivamente a energia nuclear, ou pelo menos para baixar o peso nuclear na parte energética. Mas não como os alemães. Não como os alemães, mas de qualquer forma eles poderão talvez encontrar um acordo para a diminuição do nuclear. Aurélien, o que é que o resultado da Frente Nacional implica para a política de imigração e que efeito poderá ter sobre esta política? É um pouco difícil responder a esta pergunta. Sabemos que tem um impacto claro sobre a estratégia de Nicolas Sarkozy para reconquistar o eleitorado, como dizia antes, mas é cedo para falar. O que podemos dizer, ou pelo menos a questão pode colocar-se nesta segunda volta, será capaz de conseguir a tarefa quase impossível de passar a mesma mensagem aos eleitores de François Bayrou e de Marine Le Pen? Stéphane, sobre a imigração, o que espera em matéria política? Não há grande coisa a esperar, porque de qualquer forma ele disse que vai combater o problema da imigração. Sarkozy disse-o a pensar no 6 de maio. Quando vemos o balanço dos últimos 5 anos, percebemos que não era tão restrito. Pode ser que na retórica passe um pouco mais à direita, mas terá uma consequência prática nos próximos 5 anos? Estou um pouco cético. Mas François Hollande deve fazer um esforço pelos eleitores que têm em mente o problema da imigração. É precisamente um dos pontos onde se aguardam as posições de François Hollande. Dará um passo à direita dentro do próprio partido, fazendo concessões em matéria de imigração? É um dos pontos que pode ser decisivo na segunda volta. Ao mesmo tempo, se vai muito à direita, poderá distanciar-se do partido. Tem de ter cuidado. Um movimento em falso poderá fazê-lo perder votos. Mas, atendendo aos resultados da primeira volta, França está a tornar-se ingovernável? Estamos a caminhar para uma crise política? Como superá-la? Julgo que os resultados da segunda volta serão lidos e analisados profundamente. As sondagens mostravam um grande buraco em relação ao voto de 22 de abril. Mostravam uma grande diferença. Parece que a margem é muito mais pequena. Os números mostram uma forma de polarização do eleitorado, o que pode colocar alguns problemas. Stéphane, vê uma França cada vez mais ingovernável? Ingovernável não, mas antes profundamente dividida. Temos a direita e a esquerda, é certo, mas chegados a 7 de maio, depois da segunda volta, não importa que o presidente terá problemas a governar, porque os problemas com que a França tem de se debater são muitos. A dívida, a crise vão voltar e serão determinantes nos próximos 5 anos. E nesse sentido penso que a margem de manobra para um presidente de esquerda ou de direita será muito curta. É o ponto final nesta edição do The Network. Agradeço a participação dos convidados Frédéric Simon, Aurélien Renard e Stéphane Simons. Temos encontro marcado na próxima semana.